Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Lara Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero começar o vídeo já pedindo pra você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Hoje vamos falar sobre o meu passo a passo de como eu consegui o meu tão sonhado positivo. Então vamos lá. Primeiro eu quero contar pra vocês quanto tempo eu fiquei tentando, né? E foram aí 13 anos de tentativa. E nesses 13 anos a gente vai aprendendo muita coisa e vai sim, se especializando em algumas coisas, né? Quando eu fui diagnosticada com SOP, pra quem não sabe, síndrome do ovário micropolicístico ou policístico, né? E aí começou uma luta travada para que a gente pudesse conquistar o nosso tão sonhado positivo. Ignore o barulho, porque se vocês ouvirem qualquer barulho, é ele ali na sala. E aí, quando fui diagnosticada, e os médicos me deram pouquíssimas possibilidades de engravidar, e o tempo foi correndo e a gente foi sem desistir, mas tomando vários nãos de muitos médicos, né? E aí eu resolvi já por volta dos 30, 31 anos, resolvi que eu iria partir para uma fertilização, procurar um outro recurso, porque a idade já estava ali batendo, né? E aí eu, indicada por uma amiga, eu conheci um médico especialista em fertilização que eu fui procurar ele sem dinheiro, sem nada, mas com a fé de que esse médico ia me dar alguma solução. Chegando lá, ele passou todos os exames, eu tô contando bem mais do começo, né? Ele passou todos os exames e constatou que eu tinha possibilidade de engravidar naturalmente. E aí ressurgiu as minhas esperanças. E aí foi quando ele passou um tratamento, que agora eu vou falar pra vocês qual foi o remédio que eu tomei na minha primeira gestação, tá? Ele entrou com um tratamento de... Desculpe, porque eu não fico olhando pra câmera, eu fico olhando pro celular pra mim, então é meio... ainda é meio estranho pra mim. E aí eu comecei com esse tratamento que ele falou pra mim, olha, você tem a possibilidade de você engravidar normalmente, a gente pode fazer um tratamento por 6 meses, mas se você não conseguir, a gente parte pra um outro recurso. E assim eu aceitei, né? Diante daquelas possibilidades que eu tava tendo, qualquer coisa que me falassem, eu tava ali fazendo. E aí eu comecei a tomar um indutor de ovulação, né? Que é o Clomid, eu tomei. E junto com metformina, porque eles dois juntos faziam o processo de um indutor, né? E assim eu fiz, mas antes de tudo isso, eu passei por vários outros processos, como eu precisei fazer aqueles exames, que os nomes difíceis, né? Que é um que chama estoral, acho que é esterossalpingografia. Esse foi o exame que assim que diagnosticou realmente a minha SOP, uma das minhas trompas obstruídas. E por isso os médicos não davam nenhuma possibilidade para mim, por conta da trompa e por conta do ovário micropolicístico. Quando eu conheci esse médico e ele me aconselhou, além disso, gente, eu tô falando, não tô. Cada caso é um caso, tá? Então, assim, como ele me passou esse tratamento, aí ele me instruiu que eu perdesse peso também. Eu estava um pouco acima do peso. E para quem não sabe, quem tem essa síndrome do ovário policístico, quanto mais acima do peso você tiver, menos chances você tem, porque o ovário fica lento e você aí não consegue ovular para que venha gerar, né? E aí ele me aconselhou que eu perdesse peso e junto com esses dois indutores. E eu... barulho de moto. E eu, com 4 meses que estava tomando esse indutor, né, veio aí o meu tão sonhado positivo. Era para fazer um tratamento de 6 meses e no quarto eu já estava assim, eu já estava grávida, né? Foi um sonho, foi uma realização assim, foi um surreal aquela notícia para mim que já tinha levado tantos nãos de que eu não conseguiria engravidar, de que seria muito difícil, de que eu teria que passar por um tratamento muito rigoroso, enfim.
diante daquela situação, eu fiquei muito feliz, maravilhada de tanta felicidade. E depois eu conto pra vocês como o relato dos meus, como eu recebi meus positivos, enfim. E nesse meio tempo, eu trabalhava fora na época, né, há quase 5 anos atrás. E aí eu trabalhava fora e eu me lembro que quando eu recebi essa notícia, eu fiquei super feliz, fiz surpresa pro meu esposo, pra minha família, e foi tudo muito maravilhoso, foi um momento único na minha vida. E aí eu fui trabalhar já com essa notícia, né, e passei para todo. Eu trabalhava com uma empresa de produção, então a rotina muito pesada. Mas automaticamente, como todos os meus amigos de trabalho já sabiam, conheciam o meu desejo, eles se prontificaram, já me tiraram do meu serviço que era pesado e já foi uma coisa mais linda, um momento lindo que eu vivi. Enfim, e aí, só que no sexto mês, nos 23 semanas, eu tive uma gravidez muito complicada, né? Com 1 mês de gestação, eu tive aí um pequeno sangramento e com 3 meses eu precisei ficar internada, né? Por 3 dias. E no sexto mês, nas 23 semanas, meu filho resolveu nascer de parto natural. E assim ele veio ao mundo. Isso é um assunto para um outro vídeo, né? E é isso. Da segunda gestação, que é o que é o passo a passo que eu consegui os positivos, né, nesse vídeo, foi muito menos complexo, porque eu já sabia, já conhecia todo o território e já sabia do meu problema e o que eu tinha que fazer. Então foi muito mais rápido, porque nesse meio tempo, quando meu filho faleceu e todo o processo do luto em si, né, eu conheci, né, o YouTube, eu criei um canal na época para contar a minha história, mas eu tava tão abalada, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consegui dar andamento, né? Mas pesquisava muito causas, enfim, você fica muito preso ao porquê que isso aconteceu, porquê, e você não tem uma resposta, porque eu fazia 2 pré-natais, eu fazia um pré-natal pelo SUS e eu fazia um pré-natal pago. E no dia que começou meu trabalho de parto, eu tinha feito a morfológica e tinha dado tudo belezinho, tudo certinho, tinha constatado que era um menino, que estava todo perfeitinho, que estava tudo indo muito às mil maravilhas. E só que claro que era uma gravidez que exigia um repouso, então eu fazia o repouso tudo bonitinho, tudo certinho. E aí, então, na segunda gestação, aconteceu que eu já sabia meio que o que era para fazer. Então, quando eu passei por processos dolorosos no parto, porque não foi só o parto. Em outro vídeo eu vou contar a história bem detalhadazinha. Mas eu tive placenta retida, então eu tive ele de parto normal, mas a minha placenta reteu, então eu precisei fazer uma fórceps e depois eu tive que passar por uma curetagem e mesmo assim a placenta não saiu e eu tive que passar por uma cesárea, tudo isso no mesmo parto. E aí, depois de todo esse processo, depois de toda essa recuperação, eu resolvi estudar de uma forma que eu pudesse ter novamente o meu positivo. E aí eu comecei a entrar em pesquisar em YouTube, pesquisar em Google, tudo quanto que era janela, participei de grupos de tentantes, então tudo quanto era janela eu ia tentar buscar de alguma forma. E aí eu conheci por relatos também, eu conheci o Elixir de Yami, que é um indutor natural. Então eu já sabia que eu tinha que perder peso, porque se eu ficasse acima do peso eu não conseguiria. Então eu já sabia meio que. E os médicos tinham me dado 1 ano para que eu tentasse de novo. 1 ano depois da perda, para que eu ficasse realmente recuperada fisicamente, para que eu pudesse tentar. Só que eu tinha decretado que eu não ia esperar tudo isso. Então eu pesquisei e tomei para a segunda gestação o Elixir de Yami junto com o metformina, tá? Então, esses foram os 2 processos que eu passei. O primeiro foi com metformina e clomid, e o segundo foi com o indutor natural, Elixir de Yami e metformina. E sim, com 2 meses de tentativas, eu tava ali com o meu segundo positivo, que é o meu bebê arco-íris, hoje com 2 anos e 11 meses. O pequeno Moisés. O primeiro chamava Henrique Davi.
E agora esse daqui chama Moisés Henrique. E é isso, gente. Eu não desisti. É só pra você tentante, você que tem um sonho aí de ser mãe, de gerar, independente que seja o seu diagnóstico, mas uma coisa que eu nunca perdi foi a minha fé. Eu não deixei de acreditar que era possível. Busquei todas as linhas que eu pudesse tentar de alguma forma. Eu tentava, eu não desanimava, eu não via dentro de mim uma possibilidade de desistir de ser mãe. E mesmo que eu passei por essa perda, que eu vou contar em um outro vídeo, se vocês pedirem, comentem aqui, né? Eu já peço que vocês deem uma forcinha aqui nesse cantinho, porque pra gente crescer, pra eu trazer várias experiências com a maternidade, com o meu dia a dia, com as minhas superações, que não foram poucas. Não existe só essa perda, existiram várias outras que eu gostaria de contar aqui, compartilhar com vocês. Mas tudo isso eu sempre sou grata a Deus por tudo, porque eu falo que o processo que a gente passa para que a gente venha ter uma vitória lá na frente é sempre muito doloroso, mas se a gente passar acreditando na nossa vitória lá na frente, independente do tempo que ele demore a chegar, vale muito a pena. Então é isso, eu gostaria de que vocês se inscrevessem no meu canal, que me desse essa força para que vocês venham me conhecer melhor e que eu possa contar várias historinhas para vocês e contar o meu dia a dia, como hoje eu lido com tudo, com as perdas, com as superações de tudo que a gente já viveu aqui, não só eu, minha família em si, né? Eu, meu esposo, meu filho. E é isso. Curte bastante, compartilhe aí com alguém que está querendo engravidar, que está com algum problema, ou que o problema dela seja esse, para que ela venha tomar iniciativas de buscar pelo seu sonho, assim como eu fiz, né? Eu gostaria de agradecer, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!